peça gráfica retangular. Ao fundo, imagem de um prédio azul e branco. Ao centro da imagem, uma tarja azul com os dizeres na cor amarela. 20ª Semana Institucional, 27 a 31 de março de 2023. Embaixo, logo do TRT da 22ª Região. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, por meio de sua Escola Judicial, a EJUD 22, tem a honra de recebê-los para o segundo dia da 20ª Semana Institucional. Até sexta-feira, teremos uma vasta programação, tanto no 20º curso de formação continuada para magistrados e servidores, como no 13º Encontro de Diretores de Secretaria da Capital e do Interior. Além da programação no turno da manhã, na quarta-feira acontece no turno da tarde a oficina Módulo Execução Financeira para servidores da área administrativa, em especial para os fiscais de contrato. Os que desejarem participar devem manifestar o seu interesse enviando e-mail para a EJUD ou entrando em contato com a equipe da escola. Além das palestras e oficinas, acontece a exposição e disponibilização de obras jurídicas recém-lançadas por magistrados deste tribunal. Primeiro, Direito Coletivo do Trabalho, de autoria do juiz Francílio Bibio Trindade de Carvalho, pela editora Mizuno. Ainda sai com ele autografado. As dimensões paradigmáticas da fundamentação das decisões judiciais, de autoria do juiz João Luiz Rocha do Nascimento, pela editora Dialética. Agradeço as presenças dos excelentíssimos senhores juízes desta corte, na pessoa da diretora da escola, desembargadora Liana Ferraz, eu saúdo todos eles. E saudamos também e registramos a presença da professora da Uninova FAP, professora Dione Cardoso de Alcântara, que é professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, a qual trouxe esses brilhantes alunos para cá. Viu? Muito obrigada pela presença de todos. A primeira palestra de hoje tem como tema Direitos Fundamentais e Garantias Processuais no Mundo Digital e será proferida pelo excelentíssimo senhor Bruno Rodrigues, juiz auxiliar da ENAMAT. Convidamos para coordenar os trabalhos e fazer a apresentação do palestrante o excelentíssimo senhor juiz coordenador pedagógico da Escola Judicial do TRT da 22ª Região, da EJUD 22, Gustavo Ribeiro Martins. Bom dia a todos, bom dia, colegas, bom dia, Bruno, doutora Liana, nossa diretora. Uma felicidade muito grande receber o colega Bruno aqui, nosso regional, conhecer nossa escola, é parceiro da ENAMAT, é juiz auxiliar da ENAMAT, está sempre em contato conosco na tentativa de melhorar nossa escola, evoluir com relação aos cursos. Uma felicidade grande para todo coordenador pedagógico e todo professor ver o auditório cheio. Muito, muito, muito mesmo, engrandece a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Escutem com atenção, extraiam o que puderem. Nosso palestrante é assim, brilhante, não tenho dúvida disso. Vai trazer para vocês uma realidade diferente até, uma visão diferente muitas vezes do que os nossos professores, que o nosso regional tem. Bruno, Dr. Bruno Alves Rodrigues, é juiz titular, segunda Vara do Trabalho de Divinópolis, Tribunal Regional de Minas. Atualmente é juiz auxiliar da direção da Escola da ENAMAT, aperfeiçoamento de magistrados, Escola Nacional. Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutorando em Linguagens pelo Cefet Minas Gerais. Mestre em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da UFMG e Educação Tecnológica pelo Cefet de Minas Gerais, especialista em Direito Processual Civil, Direito Notarial Registral pela Faculdade BMEDIC, foi presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de Minas, 2013 a 2015, coordenador do Laboratório de Inovação
e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, do TRT, da Terceira Região, em 2021, membro eleito da Comissão de Inovações Judiciárias do TRT da Terceira Região, 2021 e 2022, membro do Fórum Nacional da Infância e Juventude. Enfim, um currículo vasto, de fôlego, literalmente, você teve que tomar um fôlego para ler com tantas atribuições. Bruno, fique à vontade. Nossos ouvidos atentos. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, cumprimentar a nossa diretora da EJUD 22, desembargadora Liana Ferraz, e também estender o nosso cumprimento ao juiz coordenador pedagógico da EJUD 22, colega Gustavo, e na pessoa deles agradecer a acolhida que desde ontem tenho tido, né, nessa cidade teresina, não a conhecia, e desde ontem estou encantado, desembargadora Liana, pela gentileza no trato. Nós vamos falar hoje muito sobre humanismo na era tecnológica. E ter como tive ontem essa recepção, e ter como já foi agora referido pelo Gustavo, essa presença que muito me honra, de magistradas, magistrados, servidoras, servidores, alunos, discentes, universitários, para mim um motivo de muito orgulho. Nós vamos falar muito sobre a era contemporânea marcada pelas novas tecnologias, mas nós vamos falar principalmente da preservação de um sentido antropológico de existência. Então, ter esse calor de convívio na intersubjetividade é o que nos acalenta efetivamente a alma. Eu vou pedir licença para transitar aqui um pouco, fazer o uso do microfone de mão. O tema ajustado com Gustavo, ele é objeto realmente da minha pesquisa científica. Eu tive a minha formação, como a de todos nós, orientada pela parte do direito. Eu falo que eu comecei a estudar estrutura de Estado. Depois eu cheguei à conclusão de que, para conhecer Estado, eu preciso conhecer sociedade civil. Daí o mestrado em educação, que eu fiz no Centro Federal Tecnológico. E depois eu cheguei à conclusão, para conhecer sociedade, eu preciso conhecer o ser humano. E daí hoje o doutorado que faço em linguagem. Que angústia permanente, acho que é isso que nos move, né, desembargadora Liana? É isso, quem está à frente de uma escola deve sempre instigar em relação a todos que a procuram como lugar de reflexão. O que nos instiga é ter um pouquinho maior, uma compreensão melhor daquilo que hoje nos circunda na era contemporânea, marcado por esse hibridismo, né, do humano com o tecnológico. Como compreender uma realidade de um mundo cujas regras de convívio muitas vezes não são só simplesmente ditadas por nós, seres humanos, mas são induzidas por uma lógica maquinal. Nós temos isso em relação às informações, fenômeno da fake news, temos isso em relação aos processos democráticos, escândalos de Cambridge Analytics, temos isso em relação ao processo de trabalho, o fenômeno da uberização. Então, qual que é a origem desse movimento que hoje tem essa culminância com um uso exponencial da inteligência artificial? Então, para isso, nós tivemos que fazer um retrocesso epistemológico para compreender em que sentido que as nossas áreas de ciências humanas elas convivem com as áreas de ciência dura, principalmente com a física e com a matemática, que é o que subjaz a ciência
computacional. E, a partir daqui, o Gustavo foi generoso no tempo comigo, por isso eu vou me permitir esse preâmbulo, sem deslocar ao final, no segundo ponto da abordagem da parte jurídica, porque são, né, Bruno? Afinal, que mensagem jurídica que você veio nos apresentar. Eu vou me permitir, então, trazer algumas informações para vocês em relação ao que representa essa tecnologia, o que representa essa lógica, qual que é a sua matriz científica. Estou vendo aqui alguns celulares, smartphones, pessoas conectadas em redes sociais. Existe hoje um dado que é de verificação comum, leiga, inclusive, de que o mecanismo de interação que existe entre o humano e essa tecnologia, ele nos enseja efetivamente uma grande indução de comportamento. Você começa a passar ali a timeline de rede social, ela começa a apresentar para você conteúdos que correspondem efetivamente ao perfil de interação que você quer, e aquilo dali te leva, inclusive, a ter um engajamento com a máquina, às vezes, de permitir ali um tempo de entrega para o mecanismo maior do que aquele próprio que nós estávamos dispostos a ter. Nós somos induzidos a permanecer vinculados a essa máquina. Uberização, idem. A pessoa está ali vinculada, ela, em tese, tem a liberdade de logar ou deslogar, mas ali tem uma lógica de premiação, de pontuação, de tarifa flexível, de vinculação, que a pessoa fica ali, às vezes, 12, 13 horas, vinculada àquela... Onde que teve, no processo histórico, uma modelagem matemática que permitiu esse desenvolvimento de algoritmo? A matemática nossa, tradicional, chamada matemática simétrica euclidiana, uma matemática estritamente geométrica, ela dominou a ciência da matemática até meados do século XIX. A partir daí, nós tivemos um desenvolvimento de um novo perfil de matemática, que é uma chamada matemática assimétrica. É uma matemática que não é dedutiva, é uma matemática que ela é indutiva, é uma matemática conexionista. O primeiro matemático que trata disso é Bolzano. Vejam bem, eles não conseguiriam trazer rigor metodológico dentro de uma ciência estritamente dura para aquilo que dá flexibilidade do comportamento humano em relação à dicção do que é o melhor a ser feito, em que caminho que eu encontro a verdade. Desde Descartes, eu tenho uma virada da procura do objeto do conhecimento para o método de conhecer. Mas a isso se agregou a matemática como método indutivo de conhecimento. A partir de Bolzano, isso depois finaliza e tem sua culminância naqueles que estudam filosofia, na fenomenologia russeliana. Não vou ficar aqui com vocês repisando essa parte densa, porque isso aqui é linha de pesquisa doutoral. Mas eu quero trazer dois legados importantes desse movimento que transformaram a nossa realidade: heurística e cibernética. Quando eu trato dessa matemática assimétrica, quando eu trato dessa matemática por indução, quando eu trato dessa matemática conexionista, eu estou tratando mais ou menos de uma coisa: predição por generalização de comportamento. A ciência computacional que começa ali, quem já assistiu o filme de Turing, no bojo da Segunda Guerra Mundial, ela basicamente é preocupada com
a previsibilidade de comportamento, predição de comportamento em cima do mapeamento massivo do comportamento pretérito. Essa é a alma da cibernética. Eles chamam isso controle de comportamento por feedback. Por isso que você tem no computador do input ao output. E a forma de processamento dos dados do input ao output, é nisso que reside o segredo de eficiência de um algoritmo. O que ele faz nessa passagem de processamento e de tratamento desses dados? O que ele faz, basicamente, é encontrar uma linha fractal, a gente chama isso de uma linha fractal, conexionista. Eu vou identificando padrões de correspondência que, por inferência lógica, vai me gerar um resultado convergente em propósito com aquela entrada, já na saída tratada, mas convergente ao propósito que não se perde. Né? Na nossa vida, quando nós queremos tratar uma informação, nós fazemos isso. Nós temos que ter uma linha de raciocínio que prenda, né, como fio condutor o início da minha abordagem da informação com o resultado do produto que eu quero desse tratamento. Cibernética é isso, heurística, em sua concepção, seu conceito de Polya, é constantes da arte de resolver problema. Eles queriam muito fazer a replicação maquinal dessa condição nossa intuitiva para resolver problemas. Para isso, eles começaram a pesquisar quais seriam as constantes de um pensamento criador. E dentro da ciência computacional, duas abordagens elas concorreram em desenvolvimento para desenvolvimento de uma tecnologia apta a isso. Uma muito voltada à neurociência, à biolinguística, que era tentar replicar a condição, uma suposta condição maquinal da mente humana. É como se nós tivéssemos, essa é a outra, mas daqui a pouco eu faço referência a ela. É como se nós tivéssemos um órgão de linguagem. Quem trata disso é Chomsky, não sei se até alguém gosta de ler a parte de linguística, que seria uma gramática gerativa. É um órgão de linguagem, um ser humano, ele se diferencia dos demais animais, enquanto ser de cultura, porque ele teria esse órgão de linguagem, que nunca foi comprovado, cuja existência, efetivamente, ela permanece até hoje como uma hipótese. Então, eles tentariam criar redes neurais artificiais, cujo perfil de sinapse replicaria um processo de cognição humana. Essa é uma abordagem que a ciência computacional teve e que foi até uma abordagem dominante até década de 80 do século passado. Porque, basicamente, ela pegava a nossa condição semiótica, a nossa condição de produzir e interpretar símbolos, e fazia isso por programação. Se X, então Y. Se conduta X do input, então Y como output, como resultado de um processo computacional. Uma abordagem paralela a essa foi a abordagem behaviorista. Ela não foca, então, na sua condição estruturante de mente. Ela foca na sua condição comportamental. Ela não olha para o que você é intrinsecamente, ela olha o que você faz. E, a partir da verificação de padrões de comportamento, ela conseguiria distinguir o que é um diferencial de componente humano, e a máquina passaria também a identificar padrões de comportamento e replicá-los como padrões de comportamento. Isso é o behaviorismo. Skinner e Watson. Desculpa, gente, essa parte é densa, mas eu não consigo explicar depois por que a gente fica
hoje em dia, tão refém de fake news, tão refém de um processo de uberização, se vocês não tiverem pelo menos uma base de compreensão de que ali subjaz uma potente lógica matemática. Não é a deriva. Ali realmente existe um processo para o qual nós convergimos na procura de uma confluência lógica. Isso é inerente ao ser humano buscar por isso. Nós procuramos, efetivamente, convergências e coerências nas informações. O difícil é que hoje nós somos induzidos em um processo lógico-matemático muito potente em determinada direção, ou seja, deixamos ser nós a buscá-los. É um algoritmo a ditá-los. Isso é muito importante que vocês compreendam que isso está preso a uma raiz lógico-matemática. Quando eu trato de tudo sobre tecnologia que utiliza algoritmo de inteligência artificial. Então, essa outra abordagem alternativa, ela fala assim, olha, vou por outro caminho, não vou na base da ciência, daquilo que eles chamam de sistema de especialista. Não vou ficar fazendo programação do computador, já mirando o resultado, aquela programação de semiótica computacional. Eu quero que o próprio computador, numa condição auto-organizacional, seja apto a identificar padrões e, em cima dos padrões, predizer qual que é o melhor resultado. Vou dar um exemplo para vocês. Primeira abordagem é o GPS. Na época, vocês tinham que ficar atualizando o mapa no GPS, porque é um mapa programado naquele dispositivo. A segunda abordagem é o Waze. Para o Waze, cada um dos senhores que está com o celular ligado é, para o Waze, um sensor. É um sensor de captação de dado. Então, se todos nós aqui estivermos com o Waze agora acionado na rua aqui na frente e parados, no mapinha do Waze vai dar que nós estamos num congestionamento pesado. Ele que faz a leitura e ele que se auto-organiza para dar a predição de qual que é a informação. Vai dar uma informação equivocada. Nós nem estamos no carro, mas se estamos todos nós com o Waze acionado e identificando e fazendo ali aquele feedback de que ali nós estamos parados, vai dar, olha, teve algum problema, o trânsito não está movimentando aqui na frente. Compreenderam a diferença de abordagem? O algoritmo, ele pega os dados e ele se auto-organiza identificando um padrão e mencionando uma resposta. Padrão, todo mundo parado. Resposta, trânsito intenso. O outro, qual que é o melhor caminho? Aí você tinha programado. Rota mais rápida e mais curta, a rota que é pedagiada, você tinha que ler uma vinculação que era previamente programado pelo ser humano. Apostaram muito nesse segundo caminho auto-organizacional. Vejam bem, como ele não está previamente programado pelo ser humano, ele nos traz realmente um componente de inteligência. Por quê? Porque ele traz uma resposta inédita que não estava previamente concebida pelo ser humano. Então, hoje, qualquer um dos senhores que for fazer um diagnóstico médico, tirar lá uma foto para exame de imagem de alguma pinta, para saber se aquilo ali é câncer ou não, vai passar por uma comparação de padrões de dados imperceptíveis ao olhar humano, e em cima desses padrões vai ter ali a indicação preditiva se aquilo dali pode ser ou não um câncer, ou se é aquilo dali uma pinta ou uma questão benigna. Todos os senhores que estão utilizando aqui um Apple Watch, vocês estão tendo dados mapeados de saúde. Frequência cardíaca, VO2, o Gustavo está aqui, é um corredor. A medicina moderna, que ela é mais preventiva, ela está totalmente radicada na análise desses dados para predição com relação a algum problema de saúde. Essa é a medicina do futuro. Ela não fica mais tratando e remediando um problema verificado. Em cima dos seus em cima daquilo que é o mapeamento dos seus dados, que é diário, e por todos os mecanismos que nós utilizamos, ela vai fazer a predição
por inteligência artificial do problema de saúde em relação ao qual meu organismo está apto a manifestar. Quando um comportamento tem um tipo de consequência chamada reforço, há a maior probabilidade de ele ocorrer novamente. Essa é a base do behaviorismo. Eu tenho tantos diagnósticos médicos positivos com aquele perfil de pinta. Por predição, vai se repetir, 99% de acurácia, que aquilo dali também vai ser um câncer. A questão é que, no início da ciência computacional, nós não tínhamos potencial de hardware para desenvolvimento disso. Eu não tinha volume de dados digitalizados para isso. Esses são os insumos da inteligência artificial. Eu tenho que ter um Big Data. Se eu não tiver uma grande base de dados, eu não tenho o que comparar e identificar padrão por generalização. Eu tenho que necessariamente ter um Big Data. Isso não havia no início da ciência computacional. E eu tenho que ter um hardware para fazer processamento massivo desses dados. Isso também não existia até a década de 80. Essa tecnologia foi se desenvolvendo, então, aos poucos, ao tempo em que a própria máquina foi evoluindo em condição de hardware, até que nós tivemos um ponto de virada em 2012. Veja que é muito recente. Nós temos que compreender o que é a condição contemporânea tecnológica nossa, se realmente quisermos atuar na vida e na nossa profissão, com consciência dessa realidade. Em 2012, nós tivemos um salto qualitativo da escala de usabilidade dessa tecnologia. Acredita-se a Geoffrey Hinton, o uso de uma rede convolucional, que eles chamam, que faz esse tratamento conexionista com muita eficiência e com muita acurácia. Por isso que vocês podem observar o que foi o giro de desenvolvimento dos smartphones a partir dessa época. E, a partir daí, tudo que depende de inteligência artificial. E aí nós vamos focar naquilo que mais nos interessa, que é a inteligência artificial voltada àquilo que nos identifica como seres humanos, que é o processamento de linguagem. Linguagem supostamente natural. Eu não gosto dessa expressão linguagem natural, porque eu não concordo que exista um mecanismo de órgão de linguagem. Eu prefiro tratar como linguagem humana e linguagem cultural. Nós nos fazemos humanos em sociedade. Se nós tivermos uma situação utópica e solipsista de um ser humano numa ilha, ele não produz linguagem. A linguagem é um dado simbólico com intuito comunicacional. Eu preciso do outro de interação para, por provocação, começar a criar algum fonema e ele ter algum sentido linguístico, tanto para mim quanto para você. Não existe produção solipsista de linguagem. Produção, em sua essência, simbólica. Nem o homem é capaz de fazer isso e, portanto, nem a máquina é capaz de fazer isso. É o que sempre nos distinguirá da máquina. Nós somos seres histórico-culturais. Nós não somos seres objetivos e estruturais. A máquina, ela tem, como nós veremos daqui a pouco, um tempo que ele é cronológico, estritamente cronológico. O nosso não. O nosso é um tempo de tradição histórica. Nós estamos aqui agora fazendo história. Isso só é possível a quem detém singularidade histórica e existencial. Mas o fato é, Bruno, mas isso aí é um ludismo, então a máquina, né, isso que se fala hoje, não. Temos que evoluir em relação à utilização desses mecanismos. O que nós não podemos é evoluir na utilização deles sem consciência do que eles representam, do que eles são. Sob pena de nós também virarmos autômatos em relação à indução feita por essa própria máquina. A lição do aprendizado profundo é que, embora a ordem das palavras contenha informações, a semântica que se baseia nos significados e nas relações com outras palavras é mais importante. Vocês devem ter visto aí muitas notícias, eu vou tratar daqui a pouco com vocês, de
um mecanismo que chama ChatGPT. Todo mundo aqui deve ter uma Alexa em casa, ou grande parte de vocês deve ter uma Alexa em casa, você faz a pergunta. A Alexa entende o que vocês estão falando? A Alexa não entende o que vocês estão falando. Se eu sair daqui com vocês tendo aprendido isso, já justificou a palestra. A Alexa não entende nada, máquina não entende nada. Não caminhemos para uma antropofização das máquinas. Para a Alexa, quando você faz uma ordem pela palavra, ou quando você faz uma pergunta, ela faz uma comparação do padrão fonético da sua fala com um banco de dados existente para ter predição de qual que é a melhor resposta em relação àquele jogo de palavras com alguma ordem semântica que ela está fazendo uma estrutura auto-organizacional. É isso que ela faz. Ela faz uma auto-organização dentro de uma lógica matemática que vai convergir numa resposta que atende, por propósito de processamento de dados, o seu desejo ao fazer a provocação dessa máquina. Máquina não entende nada. Agora, Bruno, mas ela te traz um resultado útil. Aí, como veremos, essa é a realidade do mundo moderno com a qual nós temos que trabalhar, mas que, em relação a ela, nós não podemos nos fazer substituir. Porque isso não é por reserva de domínio humano, é por impossibilidade matemática, ou melhor, axiológica, da máquina exercer esse munus que é privativo a um ser de cultura. Máquina tem atuação rigidamente lógica, ainda que assimétrica, como nós vimos, mas lógica e matemática. Nós temos atuação axiológica e valorativa. Máquina, em relação a uma linguagem natural, ela faz um processamento daquilo como dado. Ser humano faz uma hermenêutica histórica. Se nós deixarmos o processo de significação do mundo ficar simplesmente à deriva pelas máquinas, o que nós teremos é isso que já antevia para mim o que é um maior filósofo brasileiro, Henrique Cláudio Lima Vaz, é o meu marco teórico nas minhas 3 pós-graduações. Ele tem uma obra de antropologia filosófica riquíssima, recomendo a todos a leitura, mas ele já antevia isso há mais de 30 anos. O predomínio das racionalidades construídas segundo o modelo horizontal de participação, racionalidade matemática, implica em uma reorganização da realidade na forma de modelos abstratos, passando a traduzir, numa associação rigorosamente homogênea de casos, determinado aspecto da realidade. O que a máquina faz é pasteurizar, gente. Máquina é ser preditivo. Nós vimos base de dados, massa de dados, output, por predição. Ser humano é ser positivo. Ser humano é o único que detém liberdade para conferir um novo significado. Ele, a um só tempo, integra uma tradição, integra um momento histórico, como nós estamos fazendo aqui agora, mas ele também é construtor do seu próprio momento histórico. Mas por que isso, Bruno? Porque em pensamento nós convergimos razão teórica e prática. Máquina não tem razão prática. Máquina não tem vontade. Máquina não tem vontade. Tudo isso que nós vemos hoje de aspecto da inteligência artificial está dentro do domínio da chamada inteligência artificial fraca. Inteligência artificial forte, que vocês ficam vendo em filme de ficção científica, não existe hoje qualquer sinalização ou percurso de caminho de desenvolvimento para isso. É bom que todos nós tenhamos do cursor tá que lado que está o aqui. O fenômeno da linguagem humana
e aí eu já dei a resposta, a linguagem humana é fenômeno, ela é produto de uma ação dialetizável pela intersubjetividade em sociedade, não pode ser reduzido a uma manifestação linguística matemática. O objeto, a tese que eu estou desenvolvendo agora nesse doutorado em linguagens, o nome dela é Aprendizagem Humana na Era da Aprendizagem de Máquina. De fato, em relação a conteúdos, a domínio de conteúdos e memorizações de conteúdos, nós não precisamos tentar concorrer mais com a máquina, Gustavo. Seria um desperdício, inclusive, da nossa capacidade de exercício de consciência. Agora, aquilo que é um domínio de consciência não pode ser otorgado à máquina. Deixemos para a máquina aquilo que é objeto de inteligência lógico-matemática, de armazenamento, inclusive. Agora, aquilo que for objeto de exercício de consciência, e consciência é intersubjetividade, retenhamos isso como domínio humano. Eu tenho que achar onde está o leitor. Está aqui, né? Bruno, mas o ChatGPT, eu li uma notícia que ele foi aprovado no exame da ordem. Vocês viram isso? Ele foi aprovado no exame da ordem nos Estados Unidos dentro do nicho de 10% de maior pontuação. Como assim que ele não tem inteligência? Aí está a questão nossa de conhecer a tecnologia e falar o seguinte: fizeram exame errado. Fizeram um exame que permite realmente uma auto-organização de uma massa de dados existentes e simplesmente por aí encontrar a resposta. Faltou pergunta de inerência humanista. Ali a máquina encontraria o limite dela, porque se for em relação a conteúdo, a base de dados do ChatGPT é essa aqui. Olha o número de tokens. 410 bilhões dentro de um crawling comum, dentro do Wikipedia 3 bilhões de tokens de conteúdo. Como é que o ser humano concorre com isso? E mais, para que o ser humano, depois que eu tenho isso, vai ter um perfil de formação, de domínio, de competência concorrente a isso? Porque o segredo do ChatGPT não é falar assim, não, Bruno, tem que proibir isso. Não, óbvio que não é assim que funciona a evolução da sociedade. Quando inventaram a calculadora, os matemáticos falaram, não, a gente tem que proibir a calculadora, vai morrer a sociedade. Não é por aí que nós temos a condição de convívio com a tecnologia. Eu simplesmente tenho que entender e delimitar a que ela serve. Essa é a importância. Aqui está o Technical Report já foi lançado agora, dia 16 de março, 4, a versão 4. E é incrível que você vê como é que é rápida a evolução de acurácia entre uma e outra versão desses chats, desses bots. Aqui embaixo nós temos, desembargadora Liana, cada uma das competências de Big Data que são alimentadas no sistema. E aí vocês vão ver aqui um padrão que é o seguinte: quanto maior a vinculação da competência com uma ciência dura, maior a acurácia. Obviamente. Porque ali eu estou dentro de uma condição biológica ou dentro de uma condição física, e aí, em relação a isso, os profissionais vão ter que efetivamente se reinventar por completo. O médico hoje, ele vai ter que preocupar muito com a condição do cuidado. Isso é uma inerência do ser humano. Olha, eu estou lá, a opção de tratamento é essa, matematicamente, em termos probabilísticos, de sucesso e de êxito é isso. Mas deixa eu conhecer a sua história, sua condição familiar, em que condição que você tem de suportar um tratamento. Essa função humanista que vai ser uma reserva da condição do médico por excelência. E do juiz? E do advogado? É produzir uma peça tecnicamente apta e formalmente apta? Não concorram
não concorram com os bolts em relação a isso. Para quem acha que a profissão de juiz e advogado é entregar um produto bem acabado e bem redigido, é melhor repensar as premissas, porque aquilo que o justifica não está em cima da mesa, está do outro lado da mesa. É com quem você está interagindo. Nisso, a máquina não nos substitui. Compreender a história de quem está ali envolvido, compreender suas dores, compreender suas preocupações e tentar intervir propositivamente nessa realidade de melhoria humana para o outro. Isso vai justificar a profissão de cada um de vocês. Trouxe aqui, e aí eu até pedi para fazer uma modificação do slide aqui de última hora, Gustavo. Deixa eu resgatar do Torquato. Eu queria fazer uma homenagem a vocês e aos talentos que nós temos aqui do Piauí. O poeta sempre compreendeu isso, o artista sempre compreendeu isso. São duas passagens dele. Escute, meu chapa, um poeta não se faz com versos. Não é a historicidade gráfica do que está ali no nosso livro, acabei de receber do colega, que distingue aquilo como uma poesia. É a alma que se entrega naquilo que distingue a poesia. É o risco, é o estar sempre a perigo sem medo. É a liberdade. Esse é o distintivo da arte humana. É nisso que nós temos que focar em escola, em aprendizagem para a vida na era contemporânea. É a isso que somos chamados na era contemporânea. Assumir completamente tudo que a vida dos trópicos pode dar, sem preconceitos de ordem estética. Ele empregou a palavra estética, mas a verdade é sem as amarras em relação à exterioridade de como se manifesta. É buscar a essência das coisas. Quando eu coloco numa massa, num Big Data, todas as fontes do direito, leis, jurisprudência, doutrina, e coloco para o ChatGPT me trazer uma leitura em relação à resposta ideal para determinado problema. O que faz com que a máquina jamais seja apta a trazer a mesma resposta do ser humano? O simples fato de que a exterioridade do compromisso formal, do convencionalismo formal, ser o que menos importa em determinado compromisso político de uma sociedade. Alguém consegue me falar aqui de quando que é a Constituição do Reino Unido? Quando que ela foi escrita? Vamos recorrer aí ao Safari, que aí eles vão te dar a resposta, vocês vão ver o seguinte. Nunca. Não tem Constituição formal e redigida no Reino Unido. Tem até a carta, né, João, de 1200 e pouco, que é uma petição de princípio, mas ela não representa a Constituição do Reino Unido. A Constituição do Reino Unido, como um país de common law, está nos costumes. Tão radicados em consciência do povo que o que menos importa é se está escrito em algum lugar. Aí eu pergunto para vocês, compromisso político dessa natureza, desse vínculo intersubjetivo, é captável semanticamente pela máquina? Seria muito simples, gente, para qualquer país do mundo hoje, falar o seguinte, olha, não, eu vou fazer a Constituição mais moderna. Deixa eu pegar todas as constituições dos países desenvolvidos, colocar dentro da mão de especialistas, constitucionalistas, até com o amparo de um ChatGPT, vai sair para mim a Constituição ideal. Aquilo é um pedaço de papel escrito, aquilo não representa nada. A Constituição é a Constituição de um povo. A Constituição é o compromisso substancial feito por um povo que efetivamente reconhece assim.
Nós temos no Brasil, eu costumo brincar, dentro da Constituição de 88, várias constituições. Quem conhece o processo político constitucional que resultou na Constituição de 88 sabe que ali nós tivemos, em determinados aspectos da Constituição, uma condição de participação popular muito grande, através das emendas propostas por iniciativa popular ou pelas assembleias que foram feitas, as audiências públicas que foram feitas. Eu entrego o Fórum da Infância e Adolescência, falo com vocês com tranquilidade. O artigo 227 da Constituição, que trata da prioridade absoluta da primeira infância, é fruto de um grande movimento social. O artigo 7º da Constituição, que nós lidamos com ele todos os dias, é fruto de um grande movimento social. Mas não é à toa que nós temos hoje, acho que 120 emendas constitucionais. Tantos outros aspectos extremamente técnicos e burocráticos da nossa Constituição não foram feitos em cima de um compromisso substancial. Foram feitas dentro de um convencionalismo formal por constituintes que sequer todos eles eram uma constituinte, aliás, não foi uma constituinte exclusiva. Nós não conseguimos no Brasil um processo de constituinte exclusiva. Então, isso é fruto do que a nossa condição histórica permitiu à época. Mas isso bem explica para vocês que o que importa na Constituição nossa, mais do que o texto escrito, que pode ser emendado e virou uma moda, não, faz uma emenda constitucional, então, que a gente muda isso aí. Não, então faz uma emenda constitucional que a gente muda isso aí. Isso revela, na verdade, uma imaturidade de consciência política permanente. Porque se eu tenho um compromisso que eu tenho que ficar mudando toda hora, eu não tenho compromisso. Mas nós temos a nossa Constituição, e eu quero frisar isso, núcleos de resultado de grande consciência política em relação ao qual todos nós temos compromisso permanente de ratificá-los. Aliás, essa é uma missão maior nossa como segmento de justiça especializada. E em relação a isso, nós não podemos sucumbir quanto aos chamados do pragmatismo moderno. Eu vou deixar depois esses textos para vocês, o material vai ser disponibilizado, mas o que um processo hermenêutico faz é uma permanente atualização histórico-cultural de um texto. Máquina não faz isso. Vejam bem, ela tem uma leitura cronológica de quando aquele dado subiu. O ChatGPT-3, ele estava alimentado com dados até 2021. A versão nova já alcança adiante. Mas vejam que a vinculação que ele tem do dado à data é estritamente cronológica. Ela não é uma vinculação de experiência histórica. Bruno, mas qual que é a diferença de uma coisa para outra? Vou exemplificar para vocês. Quando surge o aplicativo de entrega no seu celular, você enxerga aquilo ali como uma tecnologia a benefício de uma condição logística de entrega e uma melhoria fantástica. Aquilo dali nos quebra, como todo componente de inteligência artificial, um vínculo de intersubjetividade. Quantos de vocês aqui hoje chamam um carro pelo Uber, já sabe o nome do motorista, mas não chama o motorista pelo nome, entra no carro, como não tem que fazer pagamento, também não tem nem aquela troca, oi, obrigado, mas faz um agradecimento formal. Olha o quanto que eu perdi de intersubjetividade e de reconhecimento do trabalho humano a partir de uma interação algoritmizada. Então, quando saiu o algoritmo, todo mundo, dentro de uma indução comportamental, enxerga aquilo ali simplesmente como mais um perfil de facilidade. Quando nós passamos por uma experiência histórica de Covid-19, que nenhum de nós queria sair de casa, mas recebia o motoboy entregando a comida na porta, o humanismo ali começou a aflorar um pouco mais. Falei assim, poxa vida, esse cara está submetendo a um risco que eu próprio não estou me dispondo a correr. Olha o valor dessa pessoa. Isso é uma experiência humana. A máquina, na sua leitura de tempo cronológico, não consegue ser sensível
a esse perfil de estímulo. Isso é um tempo histórico, diferente de um tempo estritamente cronológico. E o que nós temos que fazer nas nossas sentenças e no processo judicial é termos compromisso permanente de fazer uma atualização histórico-hermenêutica para a afirmação axiológica dos valores que são humanos. Liberdade, igualdade, trabalho. Esse é o nosso papel de preservação de sentido de existência antropológica permanente. Não é dar uma resposta no processo. Fazer sentença é diferente de fazer justiça. Fazer sentença, se for para entregar um documento formal bem estruturado e capitulado que atenda aos pressupostos processuais, tenham certeza, a máquina vai fazer melhor do que a gente daqui a pouco. Fazer justiça através daquela sentença já é outra coisa. A máquina entrega aquilo ali como um jogo de palavras com grande acurácia organizacional. É isso que ela entregou. Ela não entendeu, porque a máquina não entende, o problema que estava sendo ali resolvido. Isso tem que ser muito caro a todos nós. Então, a essência de um compromisso não está no texto, mas está numa consciência de si convergente a uma consciência de nós. Quando a fonte do direito, enquanto símbolo, está desguarnecida de compromisso político real, o que a IA, a inteligência artificial, fará é ampliar um processo de alienação, de objetificação. Aquilo que já tem pouca subjetividade, já tem pouco compromisso interpessoal, quando processado maquinalmente, aí deixa de ter por completo. Nós temos que ter cuidado no desenvolvimento de ferramentas de apoio, eu vou falar isso com vocês agora adiante, quando entrarmos mais na parte processual, com o perfil de automação que nós queremos para as nossas rotinas judiciárias. Até porque, atrelada à entrega de um produto, com apoio maquinal, eu tenho que ter, e aí eu volto ao início da minha abordagem, consciência plena do que isso representa em termos de indução comportamental. Como que isso me insta a ser simplesmente um autômato desse processo? Como que eu passo a figurar ali simplesmente como mais uma engrenagem de uma condição maquinal? Esse fenômeno tem sido estudado, como eu falei para vocês, em diversas searas. A isso se atrela a chamada hoje ciência de estudo de colonialismo de dados. Sempre isso aí é uma questão muito bem explorada hoje pelo mercado. Sempre que eu produzo um dado convergente por conexão aos dados pretéritos, eu reafirmo a minha hipótese na massa de dados. Existe ali um ciclo chamado de feedback positivo em tudo que emprega a inteligência artificial. Essa é a razão pela qual hoje eles denominam os dados como o novo petróleo. A riqueza hoje, né, nós sempre associamos, gente, isso aqui é ouro negro, né? A riqueza estava sempre a quem tinha o domínio da matriz energética principal, que seria petróleo. A riqueza hoje, e o mercado já bem compreendeu, não se atrela a isso. O novo petróleo são os dados. A inteligência artificial, por esse ciclo de feedback, ela tem uma heurística monopolista. A heurística dela
é de conseguir sempre validar o seu próprio resultado e criar a base de dados para a validação futura desse próprio resultado. Bruno, me dá um exemplo. Não sei se é alguém que mexe com day trade, mexe com bolsa de valores, que tem tido essa... Vocês têm noção de que o day trade hoje ele concorre com fundos de investimento que eles não fazem leitura do mercado, eles ditam o movimento do mercado. O maior fundo de investimento do mundo hoje chama BlackRock. Alguém sabe qual que é o valor do ativo que ele tem disponível? Sabe, desembargador Eliana? Alguém sabe? Hã? Ele tem 5 Brasis. São 7 trilhões de dólares em ativo. Vocês vão me falar que um fundo desse ele está tentando fazer a leitura de para onde que o mercado está indo? Quando eu tenho um ativo desse, eu dito para onde o mercado vai. E faço isso com suporte de uma ferramenta de predição. Mais de 80% do giro da Bolsa de Nova York hoje é por Bolt, não é por ser humano. Fazem leituras de padrões de comportamento do mercado que o ser humano não consegue identificar e fazem o aporte de recursos. E a pessoa fica ali no varejo, em casa, tentando ver para onde... acertei, hoje eu perdi. O ministro Maurício fala sempre, né, desembargador Leandro, nós não podemos ter ingenuidade no mundo moderno mais, gente. Nem no exercício da nossa vida cotidiana, nem no exercício da nossa vida profissional. Aqui eu não estou trazendo ninguém aliado da área da tecnologia. Talvez mais aliado que seja, e é de domínio que todo mundo conhece, é o Harari. Mas o Kai-Fu Lee, ele não é à toa, ele migrou de onde para onde? Ele é uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento de rede neural artificial na década de 80, em Stanford. Com o que ele trabalha hoje? Mercado financeiro. Ele entendeu isso lá atrás, ficou arquibilionário, né? Então, ele é o primeiro a falar. O ciclo de feedback positivo gerado por quantidades crescentes de dados significa que as indústrias orientadas a IA tendem naturalmente ao monopólio. Toda indústria orientada por inteligência artificial tende ao monopólio. Quando vocês julgarem processo de uberização, gente, tenham a compreensão disso. Tenham a compreensão do qual é o fenômeno com o qual vocês estão lidando. O porquê que esses fundos de investimento ao qual eu fiz referência, que chegam a 7 trilhões, dominam cerca de 6, cada fundo de investimento, 6, 7% de todas as empresas de tecnologia. Quanto vale a Apple hoje, gente? Uma empresa. A Apple vale o PIB do Brasil. Mas o que é a Apple? Onde que fica a matriz industrial da Apple para valer um Brasil? Não é isso que interessa. O que interessa é o poder monopolístico que ela tem, porque ela está em todos os smartphones gerindo os dados de vocês. Esse é o poder da Google. O poder dessas empresas hoje é de induzir o comportamento de cada um de vocês. E não tem nada mais rico e precioso no mundo. Induzir qual comportamento, Bruno? Todos. Essa aqui é a expressão de ativo da BlackRock. Já está em mais de 8 trilhões. Porque é monopolista, então eu pego o dado, quando eu vejo já cresceu 1 trilhão, viu, desembargador Eliana? Eu tenho que fazer sempre a atualização. Isso aqui é a curva de evolução de valor de mercado das Big Techs depois do fenômeno de 2012, a qual eu fiz referência. As companhias mais valiosas do mundo hoje. Vocês não vão achar nenhuma indústria automobilística aqui mais. Vocês não vão achar indústria farmacêutica. Vocês vão encontrar sempre no ranking das empresas mais valiosas, empresas de tecnologia. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon. Entenderam o que é petróleo? Dado é o novo petróleo? Quando eles dizem dado é o acesso ao que você é,
ao que você expressa o dia inteiro, dedicando 3 horas de smartphone, é o novo petróleo. Como a heurística da ferramenta é monopolista, eu tenho uma crescente concentração de renda que não tem padrão na história da humanidade. Vejam bem, nós somos um segmento de justiça social. Como exercer o meu mundo de justiça social se eu não tenho consciência de que eu tenho que operar uma lógica humanista que faça algum contraponto a esse perfil de tecnologia, cuja heurística já os facilita. E quanto maior a riqueza, quanto maior a quantidade de dados, maior a condição deles de seguir monopolizando esses próprios dados. Essa aqui é a escala Gini, que é de quanto maior o número, maior a desigualdade. Vejam a curva de evolução em 6 anos. Quando nós falamos, colegas, não tem vínculo em Uber, e aqui eu trato de uma matéria muito polêmica, eu, no mínimo, tenho que conhecer qual que é o recorte de exclusão dentro de uma condição intuitiva do direito do trabalho que eu estou fazendo frente à tecnologia utilizada por essa empresa. Eu até posso falar que não tem, mas eu tenho que fazer isso com esse perfil de consciência. Eu conheço que essa ferramenta tem essa heurística, eu sei que ela tem essa potência de indução comportamental por uma questão de ciência dura, lógica matemática, mas ainda assim eu acho que não tem. Aí eu acho que é dentro da liberdade humana de construir a história. O que eu não posso é, dentro de uma intuição consumerista, aliado a esse conhecimento, falar: ah, não, eu sei que ele liga quando ele quiser. Igual, mas eu ligo. Nós tivemos agora, no Supremo Tribunal Federal, a questão da responsabilização das plataformas fake news. Eu não tenho dúvida do perfil do julgamento. Vai responsabilizar as plataformas. Certíssimo. São elas que fazem a gestão dos dados e que capitalizam com isso. Falar que a responsabilidade é do outro, é do produtor do conteúdo, que ele é um empreendedor de si próprio e ele que tem que responder sozinho. O Supremo vai aplicar a mesma lógica no trabalho uberizado? Porque a matriz é a mesma de inteligência artificial. Nós, como segmento de justiça social, a crítica que a gente faz na fake news, a crítica que a gente faz quando nossos filhos estão absortos dentro de uma rede social e tem que ficar ali delimitando o tempo de uso, vão manter coerência com essa leitura da realidade quando eu estou na minha prestação jurisdicional? O controle algoritmo de indução comportamental é esse, colegas. É quando você está clicando facilmente. Nossa, gente, apareceu. Eu falei aqui agora, outro dia aconteceu isso comigo, eu falei assim, olha, agora eu tirei o chapéu. Eu estava numa reunião de condomínio falando, olha, nós precisamos de fazer um marmorato nessa parede. Você acredita que eu peguei o celular depois, serviço de marmorato? Eu falei, gente, mas pneu já tinha acontecido, né? Comprar pneu para o carro, mas agora serviço de marmorato. Olha a acurácia do processamento de linguagem natural que esse troço está fazendo. E está lá, clique aqui, em vermelhinho. Tem indução consumerista? Como que não tem, gente? Atrelado a uma condição de leitura da sua subjetividade, que é a riqueza do dado. Está na sua intimidade fazendo a leitura disso. Informativa. Vocês conhecem a informativa atrelada já à democrática. Vocês já assistiram a série sobre a Cambridge Analytics? É impressionante como que foi feito ali o mapeamento de eleitores indecisos, o perfil de temores desses eleitores revelado pela postagem em rede social e a mobilização desses temores. É por isso que nós temos um mundo hoje fortemente ideologizado, porque a ideologia ela é exatamente isso. A ideologia não é a verdade, é a construção de uma verdade ideal.
supostamente ideal. Mas que existe uma desvinculação, existe aqui um recorte entre a realidade e uma suposta outra realidade ideal. Ser humano não é isso, ser humano é ser de travessia, não é de ficar fazendo ideações desconexas com a realidade atual, como se fosse ela um padrão de comportamento para o qual nós devêssemos nos orientar. Nós temos que orientar o dia de hoje. Para eu chegar ao doutorado, eu tenho que orientar o meu dia de hoje de estudo. Ser humano é ser de travessia permanente, de construção permanente da sua história, e não de construção estacionária de um resultado. Indução laborativa, indução afetiva e por aí vai. Tudo atrelado ao comportamento humano pode ser hoje induzido por um perfil de heurística que é behaviorista. Ela faz isso. É massificação de comportamento gerando comportamento massificado. Eu tenho até 10h30. Eu vou passar aqui muito rapidamente, porque esse não é o objeto da nossa palestra. Mas esse é o perfil da tecnologia ao longo da Revolução Industrial. Pode? Mas pode... No início da Revolução Industrial, nós tivemos, com uma matriz energética de máquina a vapor, uma condição em que o ser humano ele tinha que alimentar a própria matriz energética, ele tinha que colocar carvão para gerar o movimento, né, o vapor para gerar o movimento das máquinas, os teares e tudo mais. E ele próprio também na condição de manejo do maquinário, sendo o principal responsável pela dinâmica do seu trabalho. Na segunda fase da Revolução Industrial, nós temos o ser humano já com uma parte de automação em relação às suas rotinas laborais. O que é? A minha matriz energética ela passa a ser exógena, ela vai para fora da fábrica, não é mais a máquina a vapor. Eu tenho ali agora, então, petróleo e energia elétrica, e ela dita a rotina de trabalho através daquela esteira de uma determinada indústria. Aquilo dali dita o tempo de trabalho, é o tempo de passagem e de rolagem de uma esteira. Na terceira fase, eu tenho a matriz da computação pelo sistema especialista que eu falei para vocês, que o sistema especialista é programação, não é? Falei com vocês, se X, então Y. Se eu quero que essa máquina pegue essa chapa e coloque dentro de uma imprensa e retorne com essa chapa prensada para determinado local, eu simplesmente faço a programação desse movimento, da robótica. Isso ditou a terceira fase da Revolução Industrial. Isso somado à comunicação remota. Porque se eu tenho uma condição de incremento de sistema informatizado para controle de comunicação, não só a fábrica que estava em Detroit vai para o norte do México, terceirizado, está ali robotizado, perdeu alguns empregos, como o call center vai lá para a Índia. A nossa geração de direito de trabalho lidou com isso aqui. Como é que é o nome disso aqui, gente? Terceirização. Essa foi a grande distensão da nossa geração no direito de trabalho. O perfil de tecnologia viabilizava a descentralização do processo produtivo sem perda de controle. Isso é importante. A sociedade anônima ela cedeu espaço para holdings, para grupos econômicos. Essa foi a dinâmica da nossa geração, Gustavo. O colega Kelly estava aqui. Essa é a nossa geração de estudo. O que nós lidamos hoje é algo que vai além disso. Hoje, a nossa matriz são os dados e a inteligência artificial. Então, aquilo que era passível de automatizar na terceira fase, que eram só as rotinas fixas, a elas se acrescem as rotinas móveis.
pela auto-organização feita pela máquina. Aqui eu nem tenho mais revolução industrial, a indústria deixou de ser o segmento mais relevante. Já na terceira fase, quando o trabalho migrou para o setor de serviços. Por que migrou para o setor de serviços? Porque o setor de serviços é um setor eminentemente flexível de trabalho. Ali precisava do tato humano compensando a ausência de possibilidade de programação de uma rotina. Hoje eu preciso da rotina fixa, gente. Quem tem o Waze? Acabei de falar do Waze. Não. Eu faço a automação da rotina móvel. A máquina auto-organiza o resultado de saída de uma rotina móvel. E aí eu pergunto para vocês de novo. O gestor de capitalização com trabalho que algoritmiza esse controle de rotina móvel não é um empregador? Se eu falava na época da terceirização, olha, tá vinculado à atividade fim, no fundo está controlando, veja aqui, olha aqui, tem aqui um perfil de subordinação estrutural, integrativa, não é mais a pessoa mandando. Eu tenho que evoluir um novo perfil de subordinação que existe hoje, que é do quê? Desses fundos de investimento que nem precisam se organizar mais em empresa. Eles se controlam empresarialmente sem se organizar em empresa. Lojas americanas, gente. Agora começou a falar o seguinte, ó, meu Deus, o que aconteceu com a empresa? Mas o que está por trás dela? Aí você vê lá grandes fundos, como é que foi a distribuição de dividendo, como é que foi a lógica operada por esse fundo. Aí você fala assim, opa, esse pessoal está mais organizado do que o conselho administrativo da empresa. São eles que estão mandando. No seminário nosso de execução, a palestra de abertura do ministro Coelho, do STJ, é desconsideração de personalidade jurídica sobre fundos de investimento. Quem compreende o perfil de organização do capital moderno não pode estar aliado ao que representa uma quarta fase de 2012 para cá de revolução tecnológica digital. Vou deixar esses templates depois à disposição de vocês, que é o que marca cada uma dessas fases, e vou entrar primeiramente nesse resumo conceitual para finalizarmos com a parte que é menos densa e mais tranquila, que é a parte processual. Conhecemos o que representa o mundo digital, vou falar das implicações específicas disso na área processual. Bruno, então, como é que se separa ambiente de exercício e prática de uma inteligência artificial para um ambiente de exercício de consciência humana? Eu tenho que ter a compreensão. Máquina opera por lógica formal, estritamente matemática, conexionista. Cada uma questão é fractal da outra. Padrões de generalização para criar um resultado dentro do que se faz de um perfil de pasteurização de dados. Ser humano é fenomenológico, é intersubjetivo. Ele dialetiza e constrói história ao tempo que é partícipe de uma história já existente. Máquina faz estrita gestão estatística de probabilidade. Como ela não entende, a resposta que a Alexa te dá é medida e é treinada para isso de acordo com a acurácia. Nós temos na inteligência artificial a inteligência artificial supervisionada e a não supervisionada. Mas todas elas são treinadas. E o treinamento é por acurácia estatística, como aquele mapa do reporte que eu apresentei para vocês anteriormente. E o acerto e o erro humano estão atrelados a quê? A outro perfil de verificação, pelo menos em sua substância, que é a de ordem axiológica. Quais valores que eu estou lesionando ou quais valores que eu estou afirmando com a minha ação? Se o padrão, então, da máquina é quantitativo, o padrão humano ele é qualitativo. Na escola, eu tenho falado isso com a Secretaria de Pesquisa e Ciência de Dados. Nós temos que ter a verificação quantitativa, fazer a especificação das pesquisas e dos algoritmos para fazer a verificação desses dados com um olhar, mas sempre temos que submeter essa pesquisa empírica quantitativa a uma posterior pesquisa qualitativa estritamente humana. Não sei quem está aqui à frente da Secretaria de Pesquisa Judiciária. Isso é vital.
Não nos conformemos com a primeira resposta quantitativa de dados. Já falei com vocês muito sobre tempo histórico, tempo cronológico. Uma máquina é preditiva, o ser humano é positivo, ele sempre está ali afirmando o sentido da sua existência histórica. Um escopo é definido em algoritmo, o nosso não é definido por outrem. Nós, como seres emancipados, é que definimos efetivamente qual que é a ação convergente a um sentido de existência. O Alan Kay é um cientista de dado, uma das pessoas que fazem modelagem de rede neural, e depois de muito conhecer o que é o mecanismo subjacente, essa é a conclusão dele. A melhor maneira de predizer o futuro é inventá-lo. E quem inventa o futuro, gente, é só o ser humano. Bruno, nos minutinhos aqui que nos faltam, vamos à parte processual. Julgamento de processo não é conexionismo semântico. Quando nós tratamos da ciência processual, em termos principiológicos, dentro daquela visão axiológica, que eu estou tanto reafirmando com vocês, eu tenho que olhar para o CPC e preocupar ali com os seus 12 primeiros artigos, que no fundo simplesmente retratam a Constituição Federal. Quando você está falando de direitos fundamentais processuais, Bruno, no bojo da sua palestra, você está tratando essencialmente de quê? De duas coisas. Princípio do contraditório e fundamentação da decisão judicial. Porque através dessas duas coisas eu consigo exercer uma travessia humana de diálogo. Diálogos, duas razões. A sentença não é um modelo estacionário separado de uma travessia, de uma marcha processual, formalmente adequada para aquele caso concreto. A sentença ela é fruto de uma concertação entre os atores processuais envolvidos. E o sentimento que se espera do sentir e da sentença do juiz é exatamente esse. De ter o processo de escuta, de atenção e de atendimento a efetivamente o que representa a substância daquele litígio, de pacificação do que representa a substância daquele litígio. A máquina pode nos auxiliar ou pode nos atrapalhar muito nesse processo. Depende a que ela serve, né? Então, a pacificação social ela só acontece com dialeticidade e um contraditório. A pacificação real ela começa naquela audiência em que as partes estão ali conversando, o juiz começa a fazer uma pontuação de um dado, aquilo gera o quê? Uma reflexão. É um processo de alteridade. É de olhar para o outro. Falar assim, poxa, no diálogo agora eu vejo o que foi a fonte do problema em função disso. Estou acatando a proposta de conciliação encaminhada pela mesa, ou já analisei o risco de que a minha conduta ela foi dissoante a um padrão normativo que está sendo refletido a jurisprudência dessa forma. Não era meu ânimo, não era minha intenção, sou um pequeno empresário, vou conversar com a minha contabilidade, conversa mesmo, estou com a sua contabilidade, às vezes é uma coisa... Isso é pacificação social. Esse diálogo. Pode não chegar ao acordo, mas a sentença tem que retratar esse diálogo. Sentença que não retrata o contraditório não é sentença. Porque ali não expressou sentimento algum. Expressou simplesmente objetividade para colocar a termo a um processo. Hoje, vou ilustrar com vocês alguns exemplos de uso da tecnologia em amparo a suporte decisório. Compass é uma ferramenta, é um algoritmo utilizado no estado de Wisconsin, Estados Unidos, que faz
a leitura preditiva da possibilidade de reincidência criminal para outorga ou de liberdade provisória ou para precificação de fiança. No sistema penal americano, a avaliação da fiança está muito atrelada à possibilidade de reincidência da prática da conduta. O que esse algoritmo faz? Ele pega esses dados, como nós já conversamos, atrelados a toda a história de vida da pessoa e fala, olha, a possibilidade dele recorrer na conduta é de 65%. A possibilidade é de 67%. Houve o ajuizamento de uma ação na Suprema Corte contra esse algoritmo, por quê? Porque a leitura objetiva dos dados, ele fez melhor do que o ser humano. Quando os juízes não seguiam aquela leitura preditiva, a chance de erro do juiz era muito maior. De fato, a leitura que ele tinha por predição da reincidência, nunca antes da utilização do algoritmo, conseguiu ser feita com tamanha precisão pelo ser humano. Só que teve um problema atrelado a isso. Quando fizeram o mapeamento dos valores precificados e da outorga de liberdade, era 20% mais complexo para a população negra do que para a população branca, ou mais caro. Mas máquina, Bruno, a máquina fez uma leitura estritamente lógica. A máquina não conhece a história humana com todas as suas perversidades de um processo que vem de escravidão desde a antiga até a própria moderna e que, em relação a isso, precisamos de ter uma afirmação axiológica para mudar o curso dessa própria história e não para reafirmá-lo maquinalmente. Apesar disso, e aí eu falo com alguma preocupação, a Suprema Corte validou a utilização da ferramenta, falou que ela não pode ser a fundamentação exclusiva de uma decisão judicial. Ainda que não exclusiva, ela gera indução comportamental, como eu já venho falando com vocês, como tudo que utiliza a inteligência artificial faz. Porque, no fundo, cada um de nós aqui que está do outro lado da mesa fala assim, poxa, esse crime, se acontecer de novo, a culpa vai ser minha porque eu não acatei a leitura estatística feita por uma máquina? Nós temos, fala assim, Bruno, mas está nos Estados Unidos. E aqui? Vamos falar então na realidade nossa da justiça do trabalho. Isso se a tecnologia me permitir. Vocês conhecem essa ferramenta? O Gustavo deve conhecer, não, se bem que ela é posterior à sua saída do TST, né, Gustavo? BemTV. BemTV é uma ferramenta que ela é tanto de triagem processual como de auxílio à gestão nos gabinetes. Então, na triagem é muito simples, né? Ela pega lá os recursos de revista, os agravos de instrumento, faz assim, tem impedimento do juiz, do ministro? Uma leitura ali do OAB vinculado, faz isso maquinalmente, já fala. Prazo, é tempestivo, não é? Faz ali uma leitura cronológica daqueles prazos, já é indicativo. Só que aí a parte de desenvolvimento fala assim, poxa, essa ferramenta consegue fazer coisa melhor do que isso. Vamos fazer aqui, então, uma gestão de gabinete. Nós vamos pegar as minutas de acórdãos existentes nos últimos 2 anos, identificar para o processamento de leitura natural qual que é, na leitura semântica, convergente à matéria entre o recurso de revista e a minuta daquele acórdão, daquela decisão, e ali eu já indico qual que é a minuta base para fazer a decisão futura e mais, ainda distribuo para o mesmo assessor que foi o redator da decisão pretérita. E agora, gente, tem indução de comportamento aqui? Tem, e tem muito, né? Por favor. Se eu recebo num gabinete 1.500 processos por mês, como recebem os ministros, e tem uma ferramenta dessa, assim, olha, está aqui a decisão, agora é só fazer uma adaptação e vamos... Passou por algum crivo de triagem ética a modelagem dessa ferramenta por nós,
que somos os exercentes da atividade fim. Olha o risco que nós temos em relação ao manejamento das nossas fontes e de evolução de jurisprudência. Então, eu trago aqui um ponto para reflexão. Mas, e as empresas de tecnologia, quando veem que o próprio judiciário passa a utilizar essa condição jurimétrica e de analytics? Nós já temos pesquisa científica sobre isso. Eu começo a conseguir fazer a própria manipulação do dado. Porque eu sei que a jurisprudência passa a ser uma jurisprudência por reforço, por feedback positivo. Porque ela vai ser processada maquinalmente por uma ferramenta de jurimetria. Aí a empresa de tecnologia fala assim, opa, deixa eu saber por predição se o juiz Gustavo dá vínculo em plataforma digital ou não. Juiz Gustavo, está aqui a proposta de acordo, eu já vi que você é tendente a dar vínculo. Não me interessa o prejuízo financeiro desse caso, me interessa você não produzir o dado da sentença que reconhece o vínculo. Todas as grandes empresas de tecnologia hoje já têm uma assessoria muito especializada em analytics para isso. E aí eu falo assim, gente, mas a pacificação social é homologar esse acordo? Será que é? Dentro de uma leitura de construção histórica, né, e de afirmação de sentido e propósito de uma justiça social? Plataforma ODR, ontem me parece que a Roberta esteve aqui com vocês. Quem já passou por algum problema consumerista, já com certeza foi acionado por alguma plataforma dessa, de online demand resolution. Ela faz uma avaliação preditiva do risco daquela demanda, faz um decréscimo de 30% a 40% do que seria a expressão financeira, e te apresenta uma proposta sempre convergente com aquilo que você quer, porque tem a leitura dos seus dados. Então, às vezes, é um voucher de uma companhia aérea que teve um no-show, teve um overbooking. Ela já sabe que dali você tem uma tendência, né, de acatamento, como é qualquer indução comportamental consumerista. Será que o emprego de ODRs privadas seria o caminho de pacificação social, assimilar isso dentro do nosso segmento de justiça? A França já está atenta a isso. Inclusive, ela faz a criminalização de qualquer emprego de ferramenta jurimétrica que tenha, efetivamente, por objetivo, trazer ou a indução comportamental ou a manipulação de jurisprudência. Esse debate sequer acontece ainda no Brasil. Acontece ainda de forma precária. Nós importamos, pela Resolução 332, a proibição, em função dessa questão do COMPAS, de modelos preditivos em matéria penal. Mas é só em matéria penal? Será que o risco está só na matéria penal? Em Minas, o Gustavo fez referência a essa comissão de inovação judiciária. Nós criamos lá um colegiado só para debater isso. Só para debater o que é a ferramenta, a pertinência de se colocar uma ferramenta desse apoio judiciário em fase de homologação, quais que são os ciclos envolvidos, qual que é a modelagem. Nós temos muitas possibilidades da inteligência artificial ajudar em atividades ordinatórias, em atividades de pouco componente decisório. Atualmente, ainda sair, gente, citação por carta. Não é só de órgão público, não, para qualquer empresa. Isso é completamente atrasado. Eu consigo fazer uma leitura de banco de dados, atualização permanente, mudanças de CNPJ, atualização de CNPJ vinculada em filial. Isso é tudo automatizado. Vamos canalizar esforço nesse tipo de coisa. Eu poupo o servidor que está vinculado nessa parte de cumprimento, de atividade ordinatória. Não vai para o topo da cadeia, que é do componente humano, que nós vamos ter problema. Então, essas reflexões são muito caras e quem hoje está mexendo com Secretaria de Pesquisa Judiciária e Ciência de Dados e a implantação tem que estar sempre atenta, efetivamente, a isso. Para finalizar, gente, o que importa é que, diferentemente do que muita gente fala,
interessa na decisão judicial não é a explicação, é simplesmente garantir sempre o exercício do direito de influência. Nós não estamos tratando aqui da lei do crédito positivo, que a pessoa tem que me explicar por que aquele score de crédito, na forma como foi falado pela súmula 550 do STJ. Não, nós vamos produzir uma decisão judicial. Eu tenho que ter garantia de ser ouvido nesse processo. Eu não posso tratar com uma decisão que é pré-dita, pré-concebida em uma base de dados. Volto aqui, então, a essa frase: solucionar formalmente um processo não equivale a fazer justiça. Sejamos, gente, seres de pós-dicção. Sejamos seres de liberdade. Sejamos protagonistas da nossa história. Aqui, então, voltando a Guimarães Rosa, da minha terra, né, digo, o real não está na saída nem na chegada, nem no input, nem no output. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Gustavo, obrigado pela audiência carinhosa de todos vocês. Eu estou aqui à disposição e muito grato pela oportunidade de encontrá-los nessa linda cidade.